Salve, iniciados e amigos das artes ancestrais. Hoje, na ordem do dia, mais um tema deveras inquietante, emblemático e fascinante. Para ser maçom, é necessário acreditar em Deus. Você tem que declarar uma fé, realmente ter aquela visão, digamos, transcendental, teológica, um pouco dogmática para uns, de que existe realmente uma divindade? Sim ou não? E atenção, meus caros, com fé ou sem fé, nesse momento, peço a você que não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, também compartilhe esse conteúdo e já dê um like no vídeo, com muita boa vontade. Obrigado. Meus caros, essa condição, você tem que crer em Deus para ser maçom, está aí no jargão popular, no imaginário do povo. Muita gente acha isso, não, realmente, maçonaria é uma coisa meio religiosa. E para muitos, realmente, isso seria uma verdade. Poxa, como você vai ser maçom se você é ateu, não acredita em Deus? Existem muitos argumentos a favor e contrários a essa ideia de que maçons têm que acreditar em Deus. Por exemplo, sabemos muito bem que existem alguns elementos ali em meio aos utensílios, objetos que são trabalhados nos rituais maçônicos que remetem a algum motivo, digamos assim, religioso, mas de uma forma muito sutil. Dizem, por exemplo, que existe um livro da lei, que seria um livro religioso, por exemplo, a Bíblia, o Corão, o Torá, o Vedas, algo do tipo, que ficaria exposto ali durante os trabalhos. Existem também alguns momentos em que, na linguagem ou na visão do povo, são feitas algumas formas de oração, de reflexões, alguma criatura eterna, infinita, algo que vai gerir os destinos ou que criou o universo, algo do tipo. Portanto, daí para se raciocinar realmente como que uma pessoa que não tem fé religiosa vai frequentar um ambiente assim, fica meio estranho. Lá atrás, que é onde interessa para nós, 4, 5 mil anos antes de Cristo, em meio às areias do deserto do Saara, no Oriente Médio, aqueles grupos iniciáticos, realmente, eles pediam para os candidatos que declarassem formalmente, não que acreditam, digamos, em Deus na forma teológica, nessa forma um pouco metafísica que a gente está acostumado hoje aqui no Ocidente, seria aquela figura antropomórfica, judaica, cristã, aquele ser que, por vontade própria, criou, digamos, o universo, o mundo, tudo que existe. E sim, ali eles pediam, naquela época antiga, apenas para que a pessoa declarasse que acredita em um princípio criador, algo um pouco mais genérico que pode ter uma conotação teísta, nesse sentido nosso agora, né, atual, ocidental, judaico-cristão aqui para nós, ou mesmo deísta, e também pode remeter a uma interpretação um pouco mais, digamos, matemática, filosófica, talvez até em relação às questões da natureza, o Big Bang, por exemplo, aquela explosão inicial que criou tudo, na visão dos físicos, né? O número 1 na matemática, o ponto inicial, da onde sai uma reta, depois um plano, depois as figuras geométricas, ou seja, o todo. O importante para aqueles antigos mestres, 10 mil anos para trás, é que a pessoa declarasse apenas isso. Olha, eu creio que algo criou tudo. Podia estar falando, por exemplo, numa visão ali aristotélica, digamos assim, do Deus desse grande filósofo, que seria aquele motor inicial. Pode ser também, por exemplo, o Deus de Spinoza, aquela substância eterna e infinita. Então, era isso que era solicitado. Você acredita em algo desse tipo? Teísta, deísta? Sim, acredito. A pessoa tinha só que declarar isso, porque não havia como checar se realmente lá na sua psique, na sua consciência, na sua alma, por que não dizer, ele realmente tinha fé no princípio criador. Impossível de ser checado. Ele só declara. E a gente sabe que declarar
qualquer pessoa declara o que quiser. Ademais, existem algumas formas de trabalho maçônico que realmente pedem que o candidato declare: eu acredito em um princípio criador. Mas existem alguns grupos, algumas formas de trabalho chamadas de ritos que nem isso solicitam, a pessoa não tem que declarar. Então, para esse tipo de visão, não interessaria tanto a forma que a pessoa encara a sua interação com esses entes divinos, algo do tipo. Talvez porque eles achem, os antigos mestres dessas correntes, que apenas declarar se você acredita em Deus ou no princípio criador, ou mesmo frequentar uma igreja, não representa necessariamente que o cidadão seja uma boa pessoa. É aquela verdade racional. Existem ótimas pessoas que são religiosas e existem excelentes pessoas que não são religiosas. Em nome da fé já se fez muita coisa boa, maravilhosa, benemérita, construção de civilizações, e também o oposto. Aqueles cidadãos lá do Oriente Médio que pegaram os aviões em 2001, foram para Nova York, eram indivíduos extremamente religiosos. Sim ou não? Assim, como a maçonaria é multifacetada, existem algumas formas de trabalho que são mais teístas, realmente requerem que a pessoa, principalmente em graus mais elevados filosóficos, declare uma fé religiosa. E existem alguns grupos que são mais deístas e outros até agnósticos, que são esses que não perguntam, não precisam responder sobre a sua percepção da divindade. E por esse raciocínio lógico, filosófico, coerente, você não pode afirmar que toda a maçonaria, então, exigiria que o cidadão tenha necessariamente fé em Deus, como a gente costuma dizer aqui, como é o entendimento mais corrente. Portanto, pelas normas, regras, leis, se você considera a maçonaria como um corpo único, como um todo, não podemos afirmar categoricamente, com certeza, sine qua non, que todo maçom tem que ter fé em Deus. Em alguns casos, ele tem que declarar que tem fé. Não sabemos se isso realmente é verdade ou não. Mas, na prática, considerando que, por exemplo, aqui no Ocidente, no Brasil mesmo, em outros povos latinos, a questão da fé religiosa é uma virtude ou uma característica muito valorizada, muito poderosa. Então, na média, apesar de não ter que ser um crente em Deus, ter essa fé dogmática religiosa, é recomendável que os candidatos para entrar na maçonaria, no modelo que temos atualmente, sim, tenham fé em Deus. Acreditem nessa forma de entidade teológica, eclesiástica, que está aí no imaginário popular como aquele ser que criou tudo por sua vontade própria, por uma extrema bondade, o infinito gerou o finito, porque isso, depois nos futuros trabalhos, dentro das lojas base ou nas outras lojas, vai funcionar um pouco melhor, vai ajudar ali a azeitonar as engrenagens psíquicas, os afetos, a interação com o simbolismo que existe ali, os elementos, a forma pedagógica de trabalhar as mensagens da maçonaria. Isso vai funcionar melhor do que para aquela pessoa que é um pouco mais racionalista, um pouco naturalista, coerente com princípios, digamos, da ciência, matemáticos, um pouco mais abstratos, digamos assim, e não são tão ligados às grandes verdades reveladas. Meus caros, após o exposto, para nós aqui do canal, fica evidente que, apesar de não existir uma lei universal que obrigue todos os maçons a declararem e terem uma fé religiosa tradicional, essa característica é desejável, louvável e até necessária para um bom desenvolvimento na média da carreira dos maçons. Fico muito feliz que você tenha acompanhado o vídeo até aqui e, se você se esqueceu de se inscrever, faça isso nesse momento, com muita fé. Também compartilhe esse conteúdo com outros cidadãos de bem, livres e de bons costumes e dê um like no vídeo se você esqueceu. Muito obrigado, até a próxima!